Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo, hoje dia 11 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pauta do Mengão. Eu sou o Rafão e o Flamengo hoje está vivendo o dia do retorno, aí, o dia da chegada no Rio de Janeiro, depois da vitória contra o Vitória por 2-1 lá no Barradão. No vídeo de hoje eu também vou falar da atuação do Rossi, da defesa do pênalti, dos números do Rossi, o Rossi que se destaca muito em cobrança de pênalti. Vou trazer esses números aqui no vídeo de hoje. Vou falar também dos números do Flamengo. O Flamengo, com a vitória de ontem, alcançou uma marca muito importante no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar desses números aqui também. Vamos trabalhar e vamos ver. Vamos acompanhar a coletiva de imprensa do Felipe Luiz para repercutir como foi a vitória do Flamengo de ontem. E, por fim, no final do vídeo, eu vou trazer aqui uma análise muito boa do Falso 9. É uma análise que concluiu aí a partida de ontem na transmissão da Flamengo TV, já deixando os créditos e os agradecimentos aqui nesse vídeo para a Flamengo TV, tanto pela geração de imagens da coletiva de imprensa do Felipe Luiz, como da geração de imagens também do finalzinho da transmissão dessa análise do Falso 9, uma análise muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para que vocês também pudessem comentar essa análise. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu já peço para que você dê um like nesse vídeo, fortalece o canal, esse like é muito importante para que esse conteúdo chegue aí ao maior número de pessoas e também se inscreva no nosso canal. Mas eu queria começar esse vídeo aqui com essa informação aqui do Rossi, que foi o herói da partida de ontem. Olha só essa informação, que interessante. O desempenho do Rossi em pênaltis pelo Flamengo foram 26 cobranças. O Rossi tomou 14 gols, mas ele fez 10 defesas. Um chute foi para fora e um chute foi na trave. Ou seja, um aproveitamento muito grande do Rossi em pênalti. Ontem ele salvou mais uma vez. O Vitória poderia ter empatado o jogo na cobrança de pênalti e o Rossi foi lá e conseguiu fazer a defesa, mantendo aí esse resultado para o Flamengo. Era um momento importante do jogo, era o início do segundo tempo. Se o Vitória fizesse aquele gol de empate ali, foi um segundo tempo que o Vitória foi muito para cima, estava perdendo por 2-0, conseguiu um primeiro gol logo no início do segundo tempo, depois veio a chance do pênalti e o Rossi conseguiu fazer a defesa para dar aquela tranquilidade para a nação, para a gente poder dormir sossegado com essa vitória, apesar do Flamengo não ter jogado, não ter feito uma grande partida. Era muito importante a vitória para mostrar para todos que o Flamengo está muito vivo na competição, que o Flamengo tem condição sim de ser bicampeão brasileiro e manter esse título, visto que no ano passado, em 2025, o Flamengo foi o campeão brasileiro. Agora, outra informação relevante desse jogo de ontem foi essa aqui, ó. Dá uma olhada aqui nessa informação. Olha só. O Flamengo, com a vitória de ontem, o Flamengo se transformou no clube que tem mais vitórias no Brasileirão de pontos corridos. Né? O Flamengo chegou a 398 vitórias, o São Paulo tem 397 vitórias, o Palmeiras tem 375 vitórias, o Internacional 368 e o Fluminense 354. Para você ver a importância do jogo de ontem. Não somente pela conquista dos 3 pontos, mas o Flamengo aí chegou a ser o clube com o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O São Paulo tinha essa marca, né? O São Paulo chegou a essa marca muito cedo, logo que o Campeonato de pontos corridos se iniciou, né? O São Paulo fez aquele tricampeonato, foi o primeiro tricampeão desse brasileiro de pontos corridos na era do Muricy e acumulou muitos pontos nessa competição ao longo do tempo. E o Flamengo conseguiu ontem ultrapassar a marca do São Paulo, se sagrando aí o maior vitorioso até aqui da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vamos agora acompanhar a coletiva do Felipe Luiz para a gente ver aí o que o nosso grande treinador aí falou nessa coletiva de ontem. Já agradecendo aqui, dando os créditos para a geração de imagens da Flamengo TV. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também sofreu até defensivamente bastante nesse jogo. Queria que você pudesse encaixar uma resposta de 2 em 1. Assim.
É um momento de, às vezes, ver uma vitória assim na marra, no bom sentido, pelo que o time tem apresentado, questão física, e também se analisasse esse aspecto defensivo, se eu não me engano, 9º gol em 7 jogos do time principal nessa temporada. Bom, saiu daqui hoje com uma sensação parecida com a do ano passado, uma vitória difícil. Vamos lá? Saiu com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo, e isso nos levou... Não, isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo, e o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio um ataque ao espaço, e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, um jogo muito aberto, e a partir daí, cara, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Felipe, boa noite, lá da Fogo da Flamengo TV. Felipe, depois de 3 rodadas do Brasileiro, eu queria que você fizesse um balanço, um contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar o Campeonato Brasileiro mais cedo, dessa vez uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Felipe aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje. Porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, a nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, com todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos, e essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque, então estamos sofrendo com transições, e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento, e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa, temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. Aqui agora, boa noite. Felipe, a gente percebe que todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque, às vezes, toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasada, mas eu queria saber, assim, de você,
na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús, mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado. Não, a gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita, a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele, um cara que tinha toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá, ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Professor Felipe, boa noite. Ícaro Caldas. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, o Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, eu esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Eu esperava que fossem menos pressionantes, foram bem impressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Eu acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro, e tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram. Mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade, e aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. Felipe, aqui, estou deixando para perguntar por último, porque uma pergunta tem em relação com a próxima partida, que é o Botafogo pelo Carioca, um domingo de carnaval,
e é uma reportagem que a gente está fazendo sobre a relação dos jogadores com o Carnaval, que vem mudando nos últimos anos. Porque o calendário mudou, enfim, a forma de jogar no futebol brasileiro também mudou, você como jogador também pode falar, realmente mudou essa maneira de tratar o Carnaval, aquela coisa de curtir o Carnaval e não dá para curtir como antes, e, enfim, porque o calendário também mudou. Como é que mudou isso para o jogador nos últimos anos? Bom, para mim não mudou nada. Eu penso que o futebol na minha vida é prioridade absoluta. O Flamengo, eu já falei várias vezes, o Flamengo é prioridade para todos nós, por em cima, inclusive, das nossas famílias. Então, o Carnaval é uma festa para a população que pode curtir. Os jogadores, enquanto eles têm compromissos, eles têm que ser prioridade do futebol sempre. Aí, Nação, a coletiva aí do Felipe Luiz aí falando, explicando aí todos os detalhes da vitória do Flamengo ontem contra o Vitória lá no Barradão. A última pergunta aí falando do Carnaval também, Felipe Luiz dizendo que o jogador de futebol, enquanto profissional, ele tem que se ater à parte profissional dele e que o Carnaval é uma festa aí para quem pode curtir o Carnaval. Já deixando um recado aí que o Flamengo vai bem focado aí tanto para as quartas de final do Carioca, que vai ser agora nesse final de semana, e depois a primeira partida lá na Argentina, a final da Recopa, na quinta-feira após o Carnaval, após a quarta-feira de cinzas, primeiro jogo da final lá na Argentina. Agora, para a gente fechar o vídeo de hoje, eu queria que vocês também vissem a análise do Falso 9, ontem na transmissão da Flamengo TV, após o jogo, o Falso 9 fez uma análise de fechamento do jogo, e eu achei a análise dele muito boa, assim, bate com tudo que eu imagino também, que eu penso, né, dessa situação aí do Flamengo ter tido condição de colocar esses 3 pontos na sacola e vir de Salvador com esses 3 pontos, que são pontos muito importantes para o campeonato. Vou soltar o vídeo aqui para vocês acompanharem. O time é forjado por partidas brilhantes de 7-1 ou outras partidas que a gente viu essa equipe fazendo, como um próprio 8-0 contra esse mesmo Vitória, mas um grande time também é forjado por jogos em que as condições não são as melhores, mas que, como toda pessoa e todo organismo de mentalidade de crescimento e de proatividade, essa equipe vai lá e se supera e ganha de uma maneira diferente daquela que ele nasceu sabendo, né? Porque todos nós nascemos sabendo algumas coisas, mas todos nós aprendemos muito mais durante a vida do que aquilo que a gente veio nas configurações de fábrica. E hoje o Flamengo teve que exercer exatamente a sua capacidade de se superar e ganhar um jogo onde as coisas não correram bem. E, na verdade, o que poderia correr bem naquele terreno? A bola, que certamente não seria. A bola ficava quicando, e não à toa, e não por acaso, não acredite, não por acaso no futebol, em acasos no futebol. O Vitória jogava de um estilo em que a bola não precisava rolar tanto assim. Um jogo físico pautado em cruzamentos, em bolas longas, em diagonal, ocupando e preenchendo muito a área do Flamengo depois de estar atrás do placar, empurrando o Flamengo para sua parte, para sua linha defensiva, e isso gerou dificuldades que foram superadas com tática. No intervalo, o Felipe Luiz mudando, agrupando os jogadores para jogarem mais com bola no pé, menos de primeira, mais próximos um do outro, para tentar sofrer um pouco menos territorialmente. Antes da saída do intervalo, com a genialidade do Léo Ortiz e a eficácia e efetividade do Cebolinha, que tem gol. E depois o Rossi sendo o que a gente sabe que ele é desde antes de chegar no Flamengo, um goleiro com uma estatística incrível, como o Diego Pozzi trouxe aqui. Ele é um cara que ao longo da carreira, quando joga Flamengo, só 50% dos gols, dos chutes de pênalti que são chutados contra ele entram. O resto ou ele defende ou vai para fora ou na trave. Ele também condiciona quando o chute não é gol e ele não defende, porque ele dificulta muito a vida do batedor. Então, um Flamengo de A a Z que mostrou pra gente o porquê é Flamengo, mostrou pra gente o que é Flamengo e mostrou pro mundo inteiro que estamos vivos, estamos na briga por tudo de novo em 2026. E em 2027 vai ser assim, em 2028 vai ser assim, e em 2029 o mundo será nosso de novo. Tá aí a análise final aí do Falso 9, uma belíssima análise. E eu concordo com tudo que ele disse, realmente, falando a respeito do jogo proposto pelo Vitória, das condições do gramado, que o Felipe Luiz também falou na coletiva de imprensa, falou também da importância do Rossi
nessa questão dos pênaltis, seja quando ele pega o pênalti, seja quando ele se posiciona para evitar que aquele pênalti que dificulte a vida daquele batedor. Então é isso, pessoal. O Flamengo, da maneira que deu, conseguiu aí trazer os 3 pontos para casa e agora focar na preparação das quartas de final do Carioca contra o Botafogo, para aí sim focar na primeira partida da final da Recopa contra o Lanús. Para você que ficou no vídeo até agora, eu te agradeço a companhia, te agradeço a audiência, te peço para que você dê um like aí no vídeo, fortalece o nosso canal para que esse conteúdo também chegue ao maior número de pessoas e se inscreve e ativa as notificações, porque aqui você vai estar por dentro de todas as notícias do Mengão e de toda a repercussão da imprensa, da cobertura do Clube de Regatas do Flamengo. Valeu, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação, tamo junto, até mais.